O... Eu vou tentar tomar alguns cuidados aqui nesse vídeo, aqui, porque nosso país aqui a gente perdeu a liberdade de expressão, né? E eu vou fazer um comparativo sobre o racismo e a corrupção, né? E eu vou fazer essa comparação segundo a cultura que eu fui criado, que eu fui ensinado, né? Que é a cultura bíblica, a cultura judaica, né? E eu vou falar algumas coisas históricas do nosso povo, né, para comparar que o racismo e a corrupção são irmãs de duas vias e que você julgue, né, o que você achar, né. E tanto que é por isso que eu falo muito no meu canal, por isso que eu reclamo demais, por isso que eu critico demais, porque eu realmente me sinto perdido no Brasil, eu realmente me sinto perdido nesse país, porque o meu povo, a minha cultura, né, se realmente fosse, se as pessoas fossem justas, nós viveríamos em uma sociedade correta e honesta. Mas vamos entrar aqui na argumentação aqui. Eu passei muito mal essa noite aqui. Segundo a lei, diz que nós criamos um imposto, né, por causa dos sonhos. Eu não sei se teve o Nabucodonosor que teve o sonho, mas também teve o rei de Egito que teve os sonhos por causa do neto de Abraão, né, que era José, sobre as 10 vacas magras e as 10 vacas gordas. E aí José explicou a interpretação dos sonhos e o governo do Egito fez o imposto, que era arrecadar grãos e trigos para a população do Egito não passar fome, né, na grande seca que teve no Oriente, né. E o Oriente, pelo que nosso povo contava, era um paraíso, né, mas por tantas guerras nós destruímos o Oriente todo, né. Depois de muito tempo, né, agora eu vou dar um salto aqui, Roma inventou o salário, né? Hoje existe aqui o salário, eu só vou falar aqui em relação ao salário. O salário era soldo, né? Que era sal, porque o sal era uma coisa extremamente cara, e as pessoas recebiam sal como salário, os legionários romanos e outras coisas, né? Mas voltando à questão aqui, né? O nosso povo, depois que a gente passou, eu acho que 500 ou 1000 anos no Egito, né, a gente foi construir Israel pela primeira vez, né, onde que a gente viveria em uma sociedade correta, justa, perfeita, que o único princípio é a vida e que nós só tínhamos uma única verdade, né? Essa verdade era a família, e qualquer indivíduo que desrespeitasse a unidade da família, que desrespeitasse a lei da terra de Israel, essa pessoa deveria pagar, porque todas as pessoas teriam a oportunidade de plantar, construir, trabalhar e merecer todas as coisas do seu trabalho. Porém, nós ficamos aceitando povos horríveis que faziam crueldade com animais, com crianças, com mulheres, com idosos, com todas as sortes de pessoas, né? Nós fizemos acordo com esses povos. Porém, a nossa lei é que todos teriam oportunidade de trabalhar, né? E ter a sua terra para poder trabalhar, e a única coisa que o povo de Israel deveria fazer era o quê? Quem infelizmente perdesse o esposo, ou perdesse o filho, ou perdesse aquilo, teria a propriedade da terra e poderia alugar essa terra, poderia fazer o que quisesse com o seu bem e poderia, como fala, colher grãos se não tivesse condição de plantar, de colher. Uma viúva, poderia acontecer, né? Isso deveria ser respeitado, e a regra da terra de Israel, né, a lei da terra era que todos tinham participação de lucros e de bens da sua propriedade. Todos teriam propriedade para trabalhar e ninguém seria pobre, mas poderia haver pobreza. Então existiam várias regras. E existia o templo de Israel, que eram os levitas, que eles eram as pessoas que mantinham, que viviam estudando a lei, protegendo a lei e aplicando a lei para que um indivíduo que criasse alguma vontade dentro de si que não existisse, adulterasse alguma coisa de alguém. Então, essa era a lei. Você não poderia
errar, né? E não existia o meio de você errar, e se você errasse, você deveria que pagar segundo a sorte do seu pecado, né? Dependendo do pecado, se pagaria com a vida, mas a maioria dos pecados existia perdão, né? Existiam outras coisas aqui que eu não vou entrar aqui em questão aqui, né? Então a lei de Israel era uma lei correta, perfeita e justa, e a gente foi destruído pela primeira vez em Israel e nós nos tornamos escravos da Babilônia, porque nós rejeitamos o verdadeiro Deus e começamos a cometer coisas horríveis, né? Que eu não vou falar aqui, mas eram coisas horríveis, que era a cultura dos povos da terra de Canaã, né? Os cananeus. E os mormons, né, falaram que os cananeus tinham uma marca que era essa cor aqui, mas o povo de Israel era dessa cor. Não sei por que ficaram brancos, né, igual meu pai, né? Brancos, com cabelo vermelho, com os olhos cinzas, a pele sem melanina, né? Não sei porquê, né? Tanto que a circuncisão era diferenciar os cananeus e os hebreus e o povo do Egito, antes da conquista dos gregos, todos eles eram dessa cor, né? Essa cor, porque eu não sou negro de verdade, né? Eu sou a maior mistura racial. E aí, voltando à questão aqui, né? Nós fomos destruídos, fomos para a Babilônia, ficamos 400 anos na Babilônia e voltamos para a construção de Jerusalém novamente, para haver o pacto da terra prometida, para que o luzeiro de Israel voltasse, segundo aquilo que Salomão pediu ao verdadeiro Deus, e o rei Davi pediu ao verdadeiro Deus, né? Sobre o Salvador que pagaria a dívida nossa para com Deus, para que Deus criasse uma compensação dos nossos pecados para haver um novo pacto, né? Esse pacto ele foi fundado em dia 14 de Nisan, né? Que era a libertação da escravidão do Egito, né? Páscoa representa a libertação da escravidão do Egito. E a nova comemoração do 14 de Nisan, quando vinha o luzeiro, que tanto o rei Davi e Salomão pediram, né? Foram as coisas que os dois mais pediram para o verdadeiro Deus. E a coisa que eu acho mais estranha do mundo, que a Torá toda hora fala de Jesus Cristo, a vinda do nosso Salvador, né? Que era o único ser que poderia pagar a ofensa que o caído, né, fez em relação à humanidade, dizendo que nenhum de nós conseguiríamos ser justos e nenhum de nós conseguiríamos saber o que era certo e errado, sabermos o que era correto, fazer o que era correto e viver em relação ao que é correto, porque segundo a Bíblia, Adão e Eva eram duas crianças que não sabiam de nada e que seguiam uma programação de uma mente coletiva, não uma mente individual, né? E aí depois que nós pecamos, a nossa mente ficou individual, né? Aí voltando à questão aqui, voltando à questão, nós reconstruímos Jerusalém e nós fomos destruídos porque nós se tornamos corruptos e imorais, exatamente igual a todos os povos que nós retiramos da terra de Canaã, né? E que a nossa missão era trazer paz sobre toda a terra habitada, onde nós olhávamos, nós poderíamos impor a nossa lei, né? Que era a lei do trabalho, e pelo trabalho nós nos dignificaríamos e nós seguiríamos a verdade pelo trabalho, né? Então a gente foi destruído pela segunda vez em Israel pela imoralidade, né? E Jesus Cristo ele previu a destruição de Israel, e a destruição de Israel foi por um príncipe hebreu, não sei se era Jeroboão, alguma coisa, que ele fez mutilação entre os nossos irmãos e não queria pagar imposto, e nós odiávamos Roma, odiávamos a estrutura de Roma, e nós dizíamos que Roma era o caminho da besta. Política, religião e comércio. 666. E o 666 representa o sexto dia da criação do homem e a criação do homem. O número da besta é tudo que nós construímos e nós adoramos e colocamos isso como uma verdade absoluta. Vivemos em relação a isso e nós esquecemos o caminho da verdade. Tá, eu disse todo o conceito aqui, eu expliquei o que era Israel, como que era Israel. Eu até expliquei agora aqui no final o que era Roma,
as destruições de Israel, a escravidão da Babilônia, a escravidão de Roma, a nossa destruição em Massada, a profecia que Cristo fez sobre a destruição de Israel. Assim, até queria comentar aqui, o nome do meu canal Profeta não é por causa da minha cultura, não é por causa da minha fé, é porque eu sou o arauto do meu livro do Deus da Destruição. Eu escrevi uma história baseada dentro da cultura judaica de um personagem que ele seria perfeito e ele fecharia um acordo com o Criador para ser imortal. Porém, no livro eu mudei. Quando eu fui escrever esse livro, eu mudei quando eu tinha 15 anos de idade. Meu personagem ele foi amaldiçoado por uma criatura e ele não sabe quem é essa criatura. Tá? E por causa dessa maldição, ele é condenado e maldito e perseguido até o último dia da vida dele. E a única coisa na vida dele é o sofrimento, porém, ele sempre transcende o sofrimento dele. Ele é uma criatura que está sempre em sofrimento, sofrimento, sofrimento. E ele detesta o sofrimento, então ele acaba destruindo tudo. Né? E ele acaba se tornando uma criatura obcecada pelo nada. Né? O Deus dele é o nada, por causa de tanto sofrimento que ele tem. Voltando à questão aqui sobre tudo que eu falei aqui, eu contei tudo isso para explicar para vocês o que o racismo tem a ver com a corrupção. Né? Infelizmente, os mormons disseram que o povo de Canaã, né, porém, os fenícios fizeram Rômulo e Rêmulo, fizeram Roma, fizeram Espanha, fizeram os países lá, e eles eram o povo, como fala, acho que era Cartago, né, os cartagineses eram os fenícios, e os fenícios era o povo cananeu, né? E aí misturou o povo cananeu com os jafeitas, misturou o cananeu com os hebreus, misturou o cananeu com os hebreus e com os semitas, né? E uma parte foi para a Europa, né? Outra parte foi para as Américas, que são semitas, outra parte foi para a parte mais ao oeste do mundo, que são os japoneses, alguns semitas foram para parte de cima do planeta, né? E aí o que aconteceu na Antártica, né? Na Antártica não, no Polo Norte, né? Groenlândia, ali. Então o que aconteceu? Os mormons, né? Há muito tempo atrás disseram que a maldição de Cã, do povo cananeu, né, era a cor. Porém, nós somos, segundo a lei, somos filhos dos irmãos e irmãs de Caim e Abel, né? Não sei se Caim teve descendência ou não, né? Mas a gente teve a descendência. Eles falam que a marca de Caim passou para o povo cananeu. Caim tinha a marca e os cananeus eram descendentes de Caim, né? E a marca é o tom da pele, por isso que houve a escravidão, né? E eles justificavam a escravidão por causa disso, diziam que era tal coisa, e isso caiu no conceito lá de 2 séculos atrás, do povo lá que ficavam com preconceito, eu sou de tal família, e não sei o que, tal, 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 tal. Aí o povo português tinha traços recessivos genéticos, o povo europeu tem muitos traços recessivos por ficar mesmo sangue, né? Existe esse negócio, né? E ainda o outro lá do bigodinho falou que nós éramos, nós não, os caras lá eram uma mistura de alienígena espacial, de pedra de gelo, que tirou os não sei o que para fora e transou com a tibetana e nasceu o povo lá deles lá. Mas o cara lá do bigodinho era esquizofrênico, bipolar esquizofrênico. Mas voltando à questão aqui, né, ao argumento aqui, a escravidão em si é uma corrupção, né? Você está corrompendo toda a sua sociedade, dizendo uma mentira para toda a sua sociedade, usurpando tudo daquilo da sociedade, não é só em dinheiro, mas são em valores morais, intelectuais, são discursos falsos, são dialéticas eríticas, né?
para pegar uma população e também retirar toda a oportunidade dessa população, destruir toda a oportunidade dessa população e transformar em escrava, né? Então, a escravidão em si foi uma das maiores corrupções que teve, e não houve só a corrupção do povo de Cã, né? Era algo normal a escravidão, e houve escravização do povo europeu, houve escravização do povo branco, ou sempre houve escravização do mundo todo, e a escravização era uma coisa do Oriente, e os gregos, eles eram contra a escravização. Existia escravização israelita, mas a escravização israelita era para tentar colocar o seu irmão em trilho, se ele tinha hábitos de beber, se ele tinha depressão, se ele não tinha vontade de trabalhar, tal. Então, a escravização de Israel é uma coisa, a escravização dos outros povos era extremamente horrível, né? Como Roma, que foi um dos países, um dos impérios mais escravagistas de todos, né? E todos já foram escravos, né? Todos os brasileiros, independente da sua cor, já foram escravos, né? Todos os europeus já foram escravos, né? Boa parte dos europeus já foram escravos. Aí, voltando à questão aqui, né? Eu fiz errado, eu falei que a escravidão era uma forma de corrupção em todos os sentidos, e a corrupção, né, é você... aqui no Brasil, né, existem indivíduos que têm todo o poder, eles se acham superiores do que as outras pessoas, eles acham que eles podem submeter as pessoas às suas dinastias, os seus impérios, a fazerem tudo o que querem, né, e corromper tudo e todos para simplesmente manter os seus delírios intelectuais, mentais, a sua realidade mórbida e torta, escravizar os mais fracos, roubar tudo dos mais fracos, corromper toda a sua estrutura, também corromper as estruturas mais fracas, deixando as pessoas cada vez mais sem liberdade, mais sem oportunidade, mais sem esclarecimento, alienar essas pessoas por falsas ideias, né? E destruir toda a estrutura social simplesmente por causa de ideais de, como fala, centralização de poder, né? E a escravização era uma forma de centralização de poder, e a corrupção também é uma forma de centralização de poder. Então, o que acontece? A escravidão, você tirava total liberdade, perspectiva, direito da pessoa trabalhar, de produzir, o direito da pessoa de ter a terra. Tanto que eu falo muito sobre anarcocapitalismo, né? E eu digo que o anarcocapitalismo parece muito com a lei de Israel, porque a nossa lei era em relação à terra e o trabalho sobre a terra, e aquele era direito seu e você não tinha obrigação nenhuma. Até no pagamento do dízimo, se você não tinha condição de pagar, você não pagava, você tinha que dar o dízimo do seu coração. Era simplesmente para levar comida aos hebreus que ficavam exatamente igual eu aqui na internet, explicando a lei para os mais fracos e ajudando os mais fracos. E a grande questão da lei judaica era uma forma de construir o indivíduo para ele ter força espiritual para vencer todas as dificuldades e cuidar dos seus familiares e cuidar do povo. A lei judaica era isso, né? E tudo que existe no mundo é um princípio da nossa cultura e do nosso povo. Voltando à questão aqui, então, corromper algo, a expressão corromper algo, ela é uma coisa extremamente complexa, e a escravização era uma corrupção, né, em todos os sentidos, e a corrupção moderna, que é a corrupção baseada em dinheiro, é a mesma coisa da época de vários impérios que escravizaram as pessoas injustamente, e o mesmo modelo da escravidão é o modelo da corrupção aqui no Brasil, né? Então, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é o quê? Se vocês forem estudarem, construírem o que foi a escravização em vários governos, como que era a estrutura, como que era o comportamento, e se você for analisar toda a estrutura de corrupção aqui no Brasil, você vai chegar a um paralelo o quê? Escravidão e corrupção são irmãs, né? E a escravidão é uma coisa inaceitável, né? E a corrupção é aceitável nesse país. Então é uma coisa imoral, né? É imoral você viver nesse país, é imoral você aceitar leis imorais desse país, é imoral você aceitar os governantes desse país, é imoral aceitar as escolhas desses governantes,
É imoral aceitar tudo que esse sistema de coisas faz, né? Se você realmente acredita em Deus, se você realmente ama a Deus, você jamais vai aceitar esse metacapitalismo, essa política, essa injustiças que as pessoas têm uma pelas outras, essa imoralidade que as pessoas têm um pelos outros, a falta de respeito, falta de amor de uma pessoa pela outra. Por isso que eu sou às vezes tão agressivo aqui no meu canal. A falta de humanidade de um pelo outro, o reconhecimento das habilidades, capacidades e as incapacidades das pessoas. Esse país aqui é um país, né, que é um país que a gente tem a oportunidade de ter tudo, mas a gente nunca vai ter nada, porque tudo é anômalo à escravidão, tudo é baseado na escravização, e ainda os governantes dizem que o governo, né, é um bem maior para salvar a população, mas a única verdade desse bem governamental é arrecadar dinheiro para ele ter poder e não fazer nada pela população. Está tudo errado desde a fundação desse governo. A mente de todos os indivíduos da sociedade é errada. Ninguém tem consciência, né, que o bem maior é a vida e que todas as coisas são feitas pela vida e que a lei é feita para a vida. A lei judaica, os 10 mandamentos e as 400 leis, 600 leis eram baseadas simplesmente para que o ser humano não cometesse um erro à vida da outra pessoa. A pessoa ela tinha que andar em retidão, andar em perfeição, né, para não cometer nenhuma injustiça. E as pessoas aceitam esse país, as pessoas aceitam essa sociedade, aceitam as pessoas com suas ideias tortas, aceitam os nossos governantes, aceitam todas essas coisas. Eu abri esse canal para trazer a discussão do meu povo aqui. A única coisa que eu recebo é humilhação, é xingamento, é perseguição, é toda sorte de coisas horríveis, né? E da mesma forma que a minha lei, que a minha cultura, né, está morta hoje, né? Todo o meu conhecimento sempre esteve morto, né? E um dia eu me ajuntarei juntamente com a minha cultura e com o meu conhecimento, porque tudo está morto. Eu não aguento, cara. Eu não aguento viver numa sociedade tão imoral assim. Não aguento, eu preferia muitas vezes morrer que continuar vivo nessa sociedade.